Paz seja contigo. Sou o pastor Eliseu Fausto e estarei nesse único dia expondo o pequeno e poderoso livro do profeta Naum. Livro este que descreve a punição da cidade de Nínive, cidade que pouco mais de um século atrás recebeu a oportunidade de ter se perpetuado na história, mas devido à sua arrogância em não continuar temendo ao Senhor Deus e ter invadido com brutalidade não autorizada o povo de Israel de Samaria, recebe agora, na profecia de Naum, um julgamento do mesmo nível que praticou em Samaria. Não que eles foram independentes na invasão a Samaria, mas eles não somente invadiram, eles destruíram com tanto ímpeto e crueldade e tamanha arrogância como se eles fossem os responsáveis pela invasão. Eles entenderam muito mal o santo propósito de Deus em castigar o seu povo do Israel Norte. E por esse motivo, agora estariam recebendo a paga por seus erros. Bom, é basicamente sobre este julgamento que Naum vai tratar aqui no seu livro. E para facilitar a lembrança desta profecia, entenda que, no capítulo 1, Naum descreve a sentença de condenação sobre a cidade de Nínive. No capítulo 2, a condenação propriamente dita é proferida. E no capítulo 3, o motivo da condenação é descrito. O livro inicia no versículo 1 com a descrição do sentimento do profeta diante da revelação divina, onde ele entende ser um grande peso a sua responsabilidade nesta profecia. Outra questão apresentada no versículo 1 é a origem do profeta, que pela descrição da localidade entende-se ser das regiões do norte de Israel, ou seja, Naum era um dos habitantes do antigo Israel de Samaria, que no momento da sua profecia estava sob o domínio dos assírios. Esta informação nos deixa mais conscientes de como deve ter sido complicado para Naum proferir este julgamento de condenação contra Nínive, pois quem estava governando a região eram eles, e inclusive o Israel de Jerusalém estava em aliança com os sírios também, pois segundo os historiadores, Naum profetizou em meados dos anos 687 a 642, quando quem reinava em Jerusalém era Manassés, que devido à sua postura idólatra, relatada em 2 Reis, capítulo 21, certamente tinha feito aliança com os assírios. Mas, como o profeta não manda na mensagem e sim Deus, Naum fielmente a transmitiu. Nos versículos 2 e 3, o profeta apresenta o Senhor Deus como soberano, que tem muito zelo por seu povo e traz vingança sobre os adversários. Ainda que seja tardio em se irar, sua vingança não é adiada, pois o culpado nunca será tido por inocente diante dele. No versículo 4 até o 6, o profeta apresenta a grandeza divina sobre toda a criação, pois simplesmente nada subsiste diante de sua presença e diante do seu poder. Mas no versículo 7, o profeta assegura que ainda que ele seja tão grandioso, guarda e protege como uma grande fortaleza a todos que nele confiam. Todos os versículos, a partir do versículo 8 até o término do capítulo 1, se referem à declaração de como os assírios, que se sentiam fortes o suficiente para insultar a Deus, veriam a mão poderosa do Senhor sobre eles. Ainda que pensavam ser poderosos e incapazes de ser atingidos, veriam suas forças desfalecendo e seus muitos soldados morrendo sem poder defender a cidade e o seu povo. E para finalizar o capítulo, o profeta reitera que os assírios não atingiriam o povo Israel de Jerusalém, mas seriam completamente exterminados, se referindo à futura invasão dos babilônios. No capítulo 2, a mensagem de julgamento do capítulo 1 se transforma na descrição de como esse julgamento será revertido em condenação sobre os ninivitas. Os versículos 1 e 2 acentuam
que o julgamento virá sobre eles por não reconhecerem a grandeza do Deus de Israel, e como um arauto o profeta anuncia o cerco da cidade de Nínive. Do versículo 4 em diante, uma descrição detalhada da invasão é mencionada. A resistência dos soldados não seria o suficiente. Seus escudos seriam banhados de sangue, lanças e carros inimigos seriam velozes como um relâmpago. A descrição da porta dos rios sendo abertas se referem à inundação do rio Eufrates, devido às chuvas fortes durante o cerco, fez com que parte do muro viesse ao chão, facilitando a invasão, pois os muros da cidade eram altos de aproximadamente 30 metros e muito largos, chegando a comportar 3 carros lado a lado sobre ele, segundo os historiadores. Mas não eram somente os inimigos humanos que estavam investindo contra a cidade, era o próprio Deus. Por este motivo, o profeta nos informou que a criação está no controle dele, como vimos no capítulo anterior. A partir do versículo 7, o sofrimento é narrado. A rainha e suas servas sofrerão nas mãos dos invasores. As riquezas em ouro, prata e todos os móveis seriam raptados pelos invasores. A cidade, que se considerava um lugar de grandes leões, estava sendo totalmente ultrajada pelas mãos do Todo-Poderoso. Tudo por não reconhecerem a grandeza do reino celestial, mas desejavam ser os únicos soberanos em toda a terra e no mundo. Receberam a retribuição pela arrogância com que trataram o Deus Todo-Poderoso. O profeta finaliza o livro no capítulo 3 com a descrição de como era a constante prática dos habitantes de Nínive. Eles eram mentirosos obstinados. Versículo 1. Eram amantes e propagadores da feitiçaria e prostituição, versículo 2 ao 4. Do versículo 5 até o 19, Nínive é lembrada de como sua soberba foi tão elevada que trouxe sobre ela a destruição. Nenhum povo poderia auxiliá-los, pois Deus mesmo haveria de subjugar seus esforços até que todos pudessem enxergar o quão fraco é o poder de qualquer povo que queira desafiar o soberano Deus de Israel. E assim podemos finalizar este pequeno e poderoso livro do profeta Naum. Posso facilmente traçar um paralelo da cidade de Nínive com nossa realidade pessoal, pois muitas vezes Deus levanta pessoas para nos ensinar a humildade e submissão a Ele. E quantas vezes não atendemos a esses apelos, mas seguimos em nossa insubmissão e rebeldia, resultando em algum tipo de castigo e disciplina da parte de Deus. Que este exemplo ocorrido em Nínive sirva para nós como um alerta de como devemos nos portar diante da repreensão divina, que possamos ouvir humildemente e com o coração disposto todas as repreensões divinas, a fim de sermos constantemente por ele socorridos. Ou como escreveu o apóstolo Paulo aos Coríntios, que venhamos examinar a nós mesmos, para que não sejamos condenados com o mundo. Desejo que sejas em tudo dependente dos sábios conselhos de nosso Deus. E até o próximo livro, querendo Deus.